Após 2 arcos de queimar os olhos, depois do famigerado time skip de One Piece, com 2 vilões fracos, 2 aventuras sem graças, One Piece entendeu que agora estava na hora de ser o melhor de novo. Nesse vídeo eu pretendo papear sobre os acontecimentos que eu acho mais importantes desse arco iradíssimo de Dressrosa. Então se inscreve no canal, deixa o like e já prepara o bumbum que aí vem flecha. A nossa tripulação favorita, juntos também de Law, Kinemon, Momo e Kanjuro, tem agora como destino Dressrosa, com seu objetivo principal destruir a fábrica de Smile e cortar o fornecimento de frutas artificiais de Kaido. Chegando a Dressrosa, eles se deparam com um lugar feliz, bonito e com um amado rei. Só que algo parece estranho, e esse algo aparece em forma de brinquedo. Ou brinquedos? A natureza deles ainda é misteriosa, mas fora isso tudo parece estar bem. Até que um novo boneco aparece, todo mundo fica curioso pensando, caraca, como será que vai ser ele? Eu tenho que ver ele. Boneco novo, quem será? E é aí que a gente tem a grande primeira revelação desse arco. Ele é o assombroso boneco do Luva de Pedreiro. E, caraca, que bicho feio. Onde é que o cara mija aqui? Que eu tô mijando. What? Seja lá qual for o sofrimento que esses bonecos estão passando, se for todos nesse nível, que continue, por favor, eles merecem. Voltando à realidade do arco, mesmo essa ilha aparentando ser um lugar bacana, ainda assim é território inimigo, o que torna necessário o uso de disfarce. E o grande vilão desse arco é o sádico Don Quixote do Flamengo, mais conhecido também como o meu vilão favorito de One Piece. E sim, quando as pessoas pensam em Doflamingo, elas pensam que é o vilão favorito do Gabrielzinho 290 do YouTube. E pode confiar que eu apurei os fatos no Flow Games. Como consequência do uso de disfarce dos nossos piratas, desbloqueamos um novo personagem em One Piece. Seu nome é Lucy, um dos personagens com a identidade mais misteriosa, após, claro, o guerreiro Sogeking, que eu tenho quase certeza que é o Kiji. Daqui pra frente vamos acompanhar nosso herói Lucy em uma missão em um coliseu, com o objetivo de ganhar como prêmio final do torneio a fruta de Ace, que virou... Enfim, então Lucy entra pro torneio pra conseguir a fruta do irmão do Luffy. Pera, Lucy... Tô viajando. Nessa trama são apresentados personagens muito interessantes, como é o caso de Bartolomeu e Cavendish. Bartolomeu é apresentado como um babaca esquisito que todo mundo na plateia do Coliseu odiava ele. E ele fazia questão de inflamar esse ódio cada vez mais. O ápice dessa relação é obviamente o momento que, após tirar todo mundo pra merda, ficando na barreira do Coliseu, com total confiança na sua vitória, e como se esse insulto aos outros participantes não fosse o bastante, ele simplesmente me saca o peru pra fora, né? Ele saca o peru pra fora e começa a mijar na água. E é isso aí, cara. É descarado mesmo. Na frente de mulher, idoso, criança, boneco do Luva de Pedreiro e tudo mais. E após todo esse esforço da obra para esse verme ser totalmente detestável, a gente descobrir que ele é o maior fã dos Mugiwaras e, simplesmente virar um dos personagens mais legais desse arco. E também temos Cavendish, o príncipe pirata. Ele é muito lindo, muito carismático, popular entre as mulheres. Ele é o nosso Griffith do bem, olha só. Só que um pirata malvado tá roubando a fama dele. E esse pirata é o terrível Luffy do Chapéu de Palha, que não passa de um invejoso. Cavendish, além de ser popular e carismático, ele também é demoníaco, mas só quando dorme, felizmente. Uma dupla personalidade que ele odeia, mas também depende muito dela para sobreviver em situações extremas. Bartolomeu e Cavendish têm uma das dinâmicas mais divertidas desse arco, por um odiar o Luffy e o outro ser o maior fã dele, depois de mim. Conforme a trama vai avançando e ficando mais empolgante, Luffy descobre o porquê do Doflamingo colocar a fruta de Ace como prêmio de uma competição. A resposta disso é que ele sabia que isso ia atrair o Luffy para recuperar essa parte do legado de Ace, com a Mera Mera no Mi. Luffy acaba se encontrando preso naquele coliseu em um dilema entre salvar o legado de Ace, capturando a fruta, e ajudar Law em batalha, que, coitado, tava todo lascado ali. E é aí que entra um dos reencontros mais esperados da série. Luffy encontra Sabo, o terceiro dos irmãos. Irmão esse que Luffy já tinha aceitado sua morte há muito tempo. O reencontro é bastante emocionante. E como esse arco não para, já temos a segunda grande revelação do arco. Após, claro, a do
boneco do Luva de Pedreiro. Lucy é, na verdade, Luffy disfarçado. Quem poderia imaginar, né? Esse Luffy é um bobo mesmo. Além de roubar a fama do nosso príncipe pirata, ele acha que pode enganar todo mundo como se não fosse nada. Totalmente sem noção. Assim, Sabo se oferece a trocar de lugar com Luffy, assumindo a persona 4 Golden de Lucy e se comprometendo a resgatar a fruta de Ace. O plano é bem sucedido e a Mera Mera no Mi fica na posse de Sabo, o que é uma continuação de legado muito satisfatória. E a reintrodução de Sabo na história de One Piece é algo muito bem feito nesse arco, por o personagem dele ser o que traz para a história futuramente e finalmente mais conteúdo do Exército Revolucionário, como uma peça muito relevante para o mundo de One Piece, tendo uma aproximação mais trabalhada com os personagens desse grupo. Outro dos pontos fortíssimos desse arco é o flashback de Law e Coração. Law, quando criança, se oferece para fazer parte da tripulação de Doflamingo, por não ter nada a perder, e principalmente com muito ódio no coração. Só que ele encontra um obstáculo, Don Quixote Rocinante, ou melhor, Coração, com um visual assustador de primeira impressão, ainda mais do que o de Doflamingo. Coração tenta o afastar de qualquer jeito dali. E uma menção sutil nessa cena é o Doff falando que o Coração odeia crianças, o que é um jeito muito inteligente de mostrar que ele não deseja que nenhuma criança se aproxime da influência maligna de seu irmão. Isso é disfarçado como esse ódio infundado sobre crianças. Descobrindo esse lado gentil de Rocinante, que a trama avança, com ele traindo seu irmão e se revelando infiltrado na marinha. Rocinante, com a mesma infância terrível passada por ele e sua família na época de Tenryubito, tem um coração apontado para um lado totalmente oposto do de Doflamingo, se é que ele tem um coração. Após passar por tanto ódio e violência na infância, Doflamingo a abraça, enquanto Rocinante a repulsa. O objetivo de salvar uma única vida contra o objetivo de dominar o mundo com ódio, por incrível que pareça, é um embate acirrado. Assim, Rocinante conquistou seu objetivo, escondendo toda sua dor e sofrimento para salvar Law de sua doença, e também de Doflamingo. Assim como Law foi silenciado fisicamente diante a ameaça de Doflamingo, ele também acaba sendo silenciado de impedir aquele monstro que matou alguém que ele amava, mas que principalmente amava muito o pequeno e rebelde Law de volta. A sensação de incapacidade foi o que deixou um gosto amargo em Law, e além disso também um desejo de vingança. Assim como o vazio sonoro do silêncio, ele também foi tomado pelo vazio de uma perda. Law, desde sua primeira aparição, é um personagem muito amado em One Piece. E esse arco alavanca muito esse personagem, para além de só um personagem com visual doido, um poder irado e um submarino, para um personagem profundo e muito bem aproveitado. E que, embora o poder dele seja roubado, ele não mata ninguém. Ou seja, poderia ser o agiota dos sonhos, que não mata, só espanca. Touquinha de bebê, uma fralda de um tamanho muito menor do que deveria ser, óculos escuros e uma chupeta muito estilosa. Esse é simplesmente o drip de um dos personagens mais impactantes desse arco. Muito mais, nada menos, que Sr. Pink. Esse colega tem um dos visuais mais One Piece, ou seja, ridículo, só que no melhor sentido possível. Só que o tom cômico dura até certo ponto, até o ponto que perguntamos o porquê dessa roupa. E até enfim, o ponto que obtemos essa resposta. Sr. Pink era um banqueiro. Bom, pelo menos é isso que ele fazia sua esposa acreditar. Por conta da repulsa que ela tinha por piratas, ele tinha que esconder seu lado criminoso dela. Em certo momento, sua esposa sofre um grave acidente que acaba por deixar ela em coma. Um coma permanente. E se isso já não fosse grave o suficiente, o filho do casal também vem a falecer. Isso enquanto Pink praticava fora suas atividades criminosas como pirata. A partir desse momento, Pink começa a usar essas roupas de bebê para visitar sua esposa em coma, enquanto, claro, ele é ridicularizado na rua por onde ele passava. E o motivo dessa mudança de visual é que nesse estado é que ele alcança o grande feito de fazer sua esposa sorrir pela primeira vez após o coma, fazendo com que toda a zoação com ele vire nada mais do que um empecilho diante de sua conquista. É muito bem feita a subversão do caricato a seguir na luta com o Franky, por ele ser um personagem também muito caricato. Ainda mais depois do time skip, que ele simplesmente vira uma coisa gigante. O embate é resolvido não apenas em uma luta em que os dois adversários têm respeito, mas sim uma luta de respeito, baseada totalmente em cavalheirismo, com ambos deixando ser atingidos até um deles não aguentar mais. Isso também marca a queda da Smiley Factory.
descobrir como Don Quixote do Flamengo conquistou Dressrosa é uma experiência à parte. Tanto que fica até confuso o motivo dele ser pintado como esse cara do mal. Em certo dia, Rei Riku, de Dressrosa, acordou diferente. O mal tomou conta dele. Após cuidar por muito tempo de seu reino, ele cedeu à malícia e à sede de sangue. Se fingiu de bonzinho e, durante a noite, enquanto seu povo dormia, pediu uma quantidade enorme de dinheiro para eles, alegando que era para um bem maior. E seus bons cidadãos cederam, mas após descobrirem seu plano de roubar dinheiro das pessoas, ele e seus guardas enlouqueceram totalmente, começando a deixar seu reino em um completo caos, eliminando todas aquelas pobres almas que acreditaram em seu rei. Tudo parecia perdido, até chegar um herói. Esse herói era Don Quixote do Flamengo. Com sua alma caridosa e seu drip insano, junto de seus companheiros, salvaram Dressrosa daquele rei malvado, assim tomando o reino para ele e saindo como herói que todo mundo sabe que ele é. Mas, infelizmente, essa história é falsa. Isso é o que eles querem que você acredite. Saia da Matrix, cara. Aceite a verdade. Provavelmente foi essa Globo lixo que espalhou essas informações falsas. Daqui a pouco eles vão começar a falar também que a Terra não é plana, o que é um absurdo. A verdade é que Doflamingo controlou o rei com suas linhas para matar todo mundo. E é claro que ele faria isso. Ele é maligno. Assim como Law quando criança que não tinha nada a perder por conta de sua doença, Doff também não tem nada a perder por causa de sua calvície. E que desde criança ele tem esses traços. E eu acho que foi por isso que ele teve aquele passado de anticristo. E o Kinemon ainda se fantasiou dele, né, cara? Que triste. E também, pobre rei, né, cara? Me desculpa, Riku, por duvidar de você. O confronto final de Luffy com Doflamingo é muito bom, com Doflamingo gradualmente perdendo o controle da situação e se irritando cada vez mais, até Luffy revelar sua forma do Gear Force, que eu particularmente acho iradíssima. É uma forma meio grotesca, onde o Luffy fica muito sinistro, e esse pra mim é o charme dela. Bound Man é uma grande evolução criativa para as habilidades do Luffy. A única coisa que não me agrada tanto é ela não ser usada mais vezes durante a obra. Isso também vale para a versão que eu acho melhor ainda do Gear Force, que é o Snake Man. A sensação de ver esse arco fortíssimo após 2 dos piores arcos de One Piece é revitalizador, se é que existe essa palavra. Esse arco salvou One Piece não só pra mim, mas também pra muita gente de um possível drop. As tramas principais e secundárias desse arco entregam muito, e é um dos meus arcos favoritos do anime, facilmente. Eu não diria que é fora do comum, porque é meio que isso que eu espero de One Piece. Esse arco foi uma forma de reconquistar os fãs e passar a mensagem que o criador, o Oda, não vai continuar se perdendo tanto assim na forma de fazer história. O saldo final desse arco é extremamente positivo. O Doflamingo é o melhor vilão pra mim, pelo menos. O Gear Force é foda e o Law se consolidou aqui como um dos melhores personagens desse anime. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Me segue nesse canal aqui, que eu vou continuar postando vídeos, não só de One Piece, mas também de outros animes. E eu também tenho o meu canal de jogos, com o meu amigo Samuel, tá na descrição. E é isso. Valeu. We are alive.